Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Bem, gente, vamos começando mais uma edição do nosso Debate 93 de hoje, quarta-feira, 29 de maio, ano 2013, mais um dia que Deus nos fez, então alegre-se, regozile-se nele. Estamos começando mais uma edição do nosso debate. A nossa equipe já está prontinha para te atender, para receber com o maior carinho: Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Kátia Regina, a Catita. Estamos começando mais um debate e você fala com o debate. Fale com o Debate 93. Telefone 24610093. E-mail debate@radio93.com.br. Pois é, gente, o assunto do nosso debate de hoje, um assunto bem legal, viu? E você pode participar com a gente sabendo que você pode ligar até as 2 da tarde. Você tem 3 opções de nota. Você liga, vota, lembrando que o debate campeão da semana será reprisado no domingo às 11 horas da manhã, e hoje você concorre ao DVD Recordações de Léa Mendonça e também ao CD Raridade, o CD de Anderson Freire. Está no ar o nosso Debate 93, na 93 FM, a rádio do povo mais feliz e abençoado da terra. O assunto de hoje: aconteceu uma coisa muito chata comigo. Eu vi o líder da minha igreja numa festa secular com muita bebida e música pesada. Aí eu fui até ele, me disse que estava errado por estar naquele lugar como aquele ali. Depois eu fui até o nosso pastor e contei tudo o que aconteceu. Mas meu pastor mandou que eu parasse de olhar para os irmãos e reparasse passasse a olhar mais para Cristo. O locutor tá precisando de óculos, hein? Tá feia a coisa aqui. Eu sinto que acabei saindo como um fofoqueiro, e isso me criou algumas dúvidas. Ao sabermos que um irmão está em pecado, devemos nos calar ou denunciar? Quando calamos diante de um pecado, estamos sendo coniventes e também pecando? Como diferenciar a busca pela santidade na igreja com a fofoca? Eita, nós, hein? Muito bem, ainda esperando a chegada de mais debatedores aqui, porque o trânsito hoje não deve estar lá grande coisa, não deve estar tão bom assim, mas hoje estamos recebendo carinhosamente algumas pessoas muito especiais que vão falar sobre esse assunto. Mas vamos começar logo pelo primeiro ponto. Aqui ainda não nos destaques dos nossos debatedores, vamos começar pelo primeiro ponto que aconteceu aqui, pela ordem dos pastores. Pastor Gilton Medeiros, da Igreja Batista em Jardim Santíssimo. É um monte lá, um monte de lugar. Bom dia, queridão, seja muito bem-vindo. Eu vou começar por esse primeiro tópico aqui. Aconteceu uma coisa chata comigo. Eu vi o líder de jovens da minha igreja numa festa secular com muita bebida e música pesada. Primeira pergunta, o que eu tenho com isso? Pois é, Cid, bom dia, o amigo debatedor aqui, o Alex, pastor Alex, bom dia, ouvintes, é uma alegria estar mais uma vez participando do debate, e nós temos aqui, Cid, uma situação que está cada vez mais comum hoje, né? A verdade é que na medida em que nós convivemos com as pessoas e convivemos com colegas de faculdade, convivemos com colegas de trabalho, convivemos em sociedade, os convites eventualmente para esta ou aquela comemoração, este ou aquele evento, acaba levando um crente a participar de um encontro, ou de uma festa, ou de uma programação. Então, nós não temos aqui a especificação que tipo de festa era esta, né? Não temos ali se é um aniversário de alguém, porque as festas de aniversário hoje tem tudo, né? Tem desde do parabéns para você até as coisas menos votadas, né? Então, enfim, a gente não sabe que tipo de festa era esta. Se era de uma comemoração, se era uma celebração, se era uma festa de colegas de trabalho, então, mas o fato é que, como Jesus esteve na mesa de publicanos e pecadores para testemunhar e até para anunciar que o evangelho veio para os que estão perdidos e não para os que são sãos, em princípio, estar numa festa não significa ainda muita coisa. O que vai dizer se esta festa, estar nesta festa, era um problema ou não, era a atitude deste nosso irmão em relação às coisas que aconteciam na festa. Então, para começo de conversa, ver alguém numa festa ainda não quer dizer muita coisa, ainda muita coisa.
Pois é, o pastor Alex, volta e meia, ele tá entrando em algumas comunidades, aí vai lá no lugar e vai trazer a palavra de Deus e tal, de repente alguém fala, caramba, viu o Alex no meio de traficante. É o trabalho dele. Meu querido pastor Alex Macedo, da comunidade evangélica, Ministério Flor de Lis, querido amigo, bom dia, queridão, seja bem-vindo. Bom dia, meu amado Cid Gonçalves. Deus abençoe, Amém. Um prazer em poder revê-lo. Sentimos falta de você naquela cruzada na CDD, pois é, na Cidade rapaz. de Deus, lá, mas vamos estar juntos em outros Você lugares. vê que até no ônibus faz referência a mim, né? É. Tá lá, Cid de Deus. Cid. Tô feito, amigo, tô bem. É verdade, tinha tudo a ver com você. Pois é. Mas é verdade, né, Cid? Imagina, de repente eu tô numa comunidade, numa favela, pregando pra bandido, e muitas vezes usamos o som da equipe do baile funk. Sim, já preguei em vários lugares que antes estava acontecendo um baile funk, e aí depois fizemos um culto, e aí assim que acabou o culto, começou de novo a festa funk. Aí imagine alguém vendo sair de lá, poxa, mas o que o pastor Alex tá fazendo? O pastor Alex virou MC, Alex. Olha então, aí. realmente, assim, a gente tem que ter bastante cuidado, até porque, como disse o pastor, nosso querido pastor Gilton aqui, saber o contexto dessa festa, se realmente é uma festa familiar, se fosse uma boate, se é uma festa, assim, ímpia, que realmente o negócio estava pesado. A gente tem que ver, tem que analisar completamente os fatos, né? Tava bebendo, tava fumando, tava dançando até embaixo, né? Que tem festas aí até festa de crente, festa que tem crente que faz festa e bota leque-leque, né? É mesmo? Então mas tá falando do leque, aquele negócio pra abanar por causa do calor? Não, tem um ritmo. menino aí que fez funk leque-leque, e tem festa de crente que rola leque-leque. Então a gente tem que ter muito cuidado pra também não fazer um pré-julgamento aí do rapaz. Muito rápido, né? Muito rápido. Entre nós também está a nossa querida Edeni, cantora, compositora. Gente, ela tá numa elegância. Eu até perguntei, vai pra onde? Algum desfile, alguma coisa assim? Edeni, bom dia, bênção. Você tá bem? Bom dia, você é uma bênção. Eu tô Amém. bem, graças a Deus. É sempre um prazer estar aqui, junto com esses homens de Deus, para aprender, né? Em primeiro lugar, e na medida do possível também contribuir. Amém. Nós não entramos ainda nos destaques, eu me ative aqui aos primeiros, alguns tópicos aqui, porque realmente acontece, a primeira impressão geralmente é a que fica, né? Por exemplo, você entrou aqui, eu falei, caramba, vai ter algum desfile hoje, porque tá numa elegância e tal. Aí de repente alguém te vê numa festa dessa, onde tem desfile de moda, vão falar, Edeni é modelo. Não, a Edeni só estava participando da festa. Ela só passou por ali. Coincidiu que a festa era aquela. De repente tá aí a situação. O rapaz viu, aconteceu uma coisa muito chata. Eu vi o líder da minha igreja, o líder de jovens da minha igreja, numa festa secular com muita bebida e música pesada. Aí eu fui lá e falei que ele estava errado. Só que depois ele me contatei, ainda fui lá e ainda falei com o pastor. Que coisa chata, né? Esse negócio, assim, no caso nós estamos aqui, você falou que não entrou necessariamente nos destaques, mas querendo ou não, tá dentro do primeiro destaque dele ter visto, né? Querendo ou não, a gente tá falando sobre isso. Esse negócio de ver é um problema, né? É por isso que eu prefiro ver o que se passa mais na minha vida, porque eu acho que já dá bastante trabalho cuidar dela, já toma bastante meu tempo, mas no que ele viu, já foi muito bem falado aqui, sobre essa questão da análise, né? É muito complicado, ao ver uma situação, a pessoa fazer... detalhar as situações e jurar que aquilo aconteceu, que aquilo é real, quando na realidade não se tem, quando não se estava lá, né? É complicado, eu acho um pouco complicado, é por isso que a Bíblia fala para nós fugirmos da aparência do mal, né? Poxa, mas eu nunca vou poder ir a um aniversário de um amigo que rola música pesada e bebida. Olha, eu não vou entrar nessa questão de se deve ou não deve, eu só acho que o fato dele estar lá já instigou no irmão, já fez o irmão imaginar coisas aí. Então, é óbvio que, de repente, num tipo de situação dessa, seria mais prudente, né? Você chegar, você fazer ali a sua vez como amigo, como familiar. Mas eu não acredito que, por ser um ambiente para cristão, o cristão também sinta prazer de estar ali. Então, mas pode ser que nesse meio tempo, nesse pequeno tempo, alguém veja. Então, eu acho que a gente tem que parar com isso, né? Falar só realmente quando tiver certeza, e a gente vai falar mais aqui sobre isso e falar em amor. Será que é esse o caso quando a gente fala?
Entre nós também está o reverendo Edson Nascimento. Por favor, não confunda. Não é Edson Arantes Nascimento, é o Edson Nascimento, reverendo Edson Nascimento. Esse bate um bolão da Igreja Presbiteriana em Maria da Graça. Bom dia, queridão, seja bem-vindo. O cara passou lá na rua, deve ter um baile lá, lá perto de Jacarezinho, ali perto de Maria da Graça. De repente passou lá e viu o Cid saindo daquele local. Mas eu estava só descendo do metrô, passei pela festa e fui embora. Alguém viu lá e tal, não se contentou em apenas ver, porque estava rolando muita bebida, música pesada e tal, aquela coisa toda. Ainda fui falar com o meu pastor ainda. Aliás, eu vou entrar logo no destaque, logo aqui. O destaque do reverendo Edson é: depois eu fui ao nosso pastor, contei o que aconteceu. O que foi que eu fiz, pastor? Bom dia. Bom dia, Cid. Bom dia, demais debatedores. Bom dia, esse povo, essa audiência maravilhosa da Rádio 93 FM. Na realidade, essa questão é uma questão bastante complexa, Cid. Primeiro, o que a gente percebe é que líder sempre está em evidência. Mesmo não querendo estar, né? Não querendo estar, ele sempre está em evidência. E estar em evidência é uma situação assim, que atrai para algumas pessoas até inveja, ciúme e motivações erradas para que as pessoas estejam sempre observando a questão do líder, né? Eu não gosto muito desse termo secular, né? Porque a gente faz uma dicotomia, uma separação da nossa vida secular e da nossa vida espiritual. Eu acho que nós, como cristãos, somos cristãos o tempo todo, então a gente não tem tempo de ser secular. Então, aonde eu estou, o lugar é santo, porque a palavra de Deus fala, tira a sandália dos seus pés, falando para Moisés que o lugar que você está é santo, né? E o crente, ele vai santificar o lugar onde ele está. Então há uma modificação. Eu acompanhei, né, o pastor Gilton falando sobre a questão de a gente não sabe qual foi a motivação, o que levou, qual foi os companheiros, a gente tem as faculdades, tem os lugares, e a gente é levado a estar em algum lugar que, na realidade, por nós mesmos, nós não gostaríamos, mas por amor às pessoas que nos convidar, nós estaremos nesses lugares, né? E é importante a gente entender que o tempo de hoje, a evangelização, ela se faz através de vínculo. E a gente precisa ter vínculo com as pessoas para que a gente consiga evangelizar as pessoas. E se a gente observar a Bíblia, Jesus também demonstrou isso. Na casa se a gente Zaqueu, olhar lá, exemplo, né? em João capítulo 2, a gente vai ver que Jesus está num casamento, numa festa secular, que certamente corria muita dança e muita bebida, porque o vinho até acabou, o pessoal bebeu muito naquele dia. Cheira a cara, né? Rapaz, enfiaram o pé na jaca lá. E o que Jesus fez? Multiplicou, né? Transformou água em vinho. Então percebe que algumas questões, elas são bem complexas da gente chegar a pensar. A gente poderia dizer, não, mas Jesus poderia transformar a água de repente num suco de uva, numa bebida mais saudável, mas por que as pessoas ali estavam se alegrando com o vinho? Jesus ainda acabou o vinho. Jesus poderia dizer, olha, graças a Deus acabou esse vinho, essa coisa que não presta, não serve. Não, chegou lá e não tem mais vinho. Jesus foi e transformou água em vinho. Então, Cid, uma preocupação minha é que a gente, como cristão, a gente pensa que a gente tem hora de evangelizar. Olha, agora é hora de evangelizar, agora não é hora de evangelizar. Quando, na realidade, a nossa vida, ela precisa ser evangelização. Foi para isso que nós fomos chamados. Então, em qualquer lugar onde nós estamos, em qualquer lugar onde nós fomos chamados para estarmos, nós precisamos exercer a evangelização. E o que mais me assusta, Cid, isso toma um tom da questão de fofoca em si, né? Porque, na realidade, ele ainda vai, chega e conta pro pastor, né? Chega e conta pro pastor, né? A gente não gosta, né? De ter essa questão. Olha, eu fico vigiando, vou vigiar as pessoas, para que, quando as pessoas estão fazendo alguma coisa errada, eu vou lá e conto pro pastor, né? Se alguém vir para mim, pastor, eu vi fulano de tal, fazendo isso. Na realidade, Cid, o que a gente precisa entender é que o Espírito Santo de Deus, ele foi colocado, foi derramado para cada pessoa, e as pessoas têm condição, pela ação do Espírito Santo de Deus, de entenderem que estão vivendo em situação de pecado. Muito bem, vamos ouvir a voz dela agora. Tá na hora de ouvir a doce voz. Pesquisa 93. A dona da voz, a doce voz de Marcela Bastos. Bom dia, Marcelinha. Bom dia, Cid. Engraçado que ele anuncia a doce voz e essa voz rouca, né? Mas é uma voz doce. Só está disfarçada de rouquidão, mas nada que não se resolva. Entendi. Acho que aqui vou ter uma receita. Acho que para essa voz não há resolução. A sua voz é rouca. É rouca. Como é que é, pastor? É isso que é o charme. Deixa eu só falar uma coisa. Ih, lá vem, ó. Se você prestar atenção, grandes cantoras do gospel têm uma certa rouquidão na voz, hein? Acho que todas têm, na verdade, um pouquinho, né? Então esse mistério aí, mas a Marcela ainda não se atentou a ele. Não manda ela cantar, não.
vai por Não manda ela cantar, tem não? Charme da rouquidão. Tem, né? Só falar. Você vai cantar aquela música? Claro que não. Você tem dúvida ainda? Não, eu tô perguntando, essa tá daqui, ó. Que sabia. Edeni, Não? Edeni canta. Por favor, canta Edeni. por mim. Agora? Agora. Por favor. Vamos lá, vou cantar até duas. Vou repetir o refrão. A letra é complicada. A letra é muito complicada. Vamos lá. Eu achei que sabia, mas eu nada sabia. Tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Eu achei que sabia, mas eu nada sabia. Tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Olha aí, hein? Jesus, por favor. Palmas pra ele. Não, depois, ao longo do debate, eu vou querer ouvir o pastor Gilton, vou querer ouvir o pastor Alex e o reverendo Edson. Depois a gente vai ouvir. Sem dúvida, vai ouvir mesmo. Vai acabar com a audiência da rádio. Vai acabar com a audiência da rádio. Por favor, Marcela Bastos. A pesquisa é a seguinte: você contaria ao seu pastor o pecado de algum irmão da igreja? Olha só, 71% dos nossos ouvintes, a maioria deles disseram que não contaria. Só que sim, tem 29% deles que disseram, eu ia lá e contava. Aqui na internet também é mais ou menos parecido. Aqui 74% dizem que não vou contar de jeito nenhum. Já tem 26% que a língua tá coçando. Ele quer contar, rapaz, quer contar. Ô, pastor Alex, o cara ainda foi contar pro pastor ainda. Eu digo o cara com todo respeito, tá, gente? É só um jeito, é o meu jeito de falar mesmo. O rapaz foi lá e ainda contou pro pastor o que aconteceu. Vou destaque do reverendo Edson, vamos fazer essa rodada e vou entrar nos próximos destaques agora. Cid, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar de alguém, até porque tem que ter certeza daquilo que se fala, né? Para não fazer um juízo de valor. A Bíblia fala, se você vê o teu irmão pecar, você vai lá e repreenda-o. Se ele não quiser te ouvir, você chama testemunha. E as testemunhas não ouvindo as testemunhas, você chama, então vai até a liderança e comunica. O que acontece quando ele chega a falar com o pastor? O pastor normalmente não deu a ele ouvido e disse para ele. Não tomou partido, na verdade. Não tomou partido, na verdade. É que às vezes é complicado quando alguém vem falar de outro alguém para você sem uma prova contundente. Até porque, Sidney, quando você acusa alguém, querendo ou não, vamos partir agora para minha área, para a área jurídica. Quando você fala de alguém, querendo ou não, já existe aí um valor jurídico nisso. Já. Se a pessoa que não tiver certeza ou convicção, a outra se sentindo prejudicada, pode até requerer isso juridicamente. A pessoa hoje pode ser processada, né? Aí às vezes fala, mas o pastor não tomou nenhuma atitude, que o pastor de igreja, ele tem que ser médico, ele tem que ser advogado, ele tem que ser psicólogo. Ser pastor hoje não é mole, não. Veja lá meu pai, pastor Anso, que tá ouvindo agora, gente. Tá aí minha mãe também tá me ouvindo, e aí eu tô sentindo o calor do suspiro dele na minha orelha. Assim, se você falar besteira, eu vou te pegar. Jesus. Então. É por aí, papai. Então, assim, é complicado você chegar e tomar até partido, entendeu? Por alguém, porque normalmente o pastor vai tomar uma atitude, uma pessoa te viu assim, a pessoa se sentir prejudicada, pode jogar, pastor, olha só, eu estou sendo prejudicado por alguém, eu quero que o senhor me apresente a pessoa. Não, vamos deixar isso pra não. Então, pastor, juridicamente o senhor vai ter que responder. Como eu já vi isso acontecer e criar um problema depois pro pastor. E normalmente a pessoa que fala, quando vê pressionada, ainda mais pessoas que, desculpa falar aqui do nosso, vamos cortar nossa carne, né? Nós que somos evangélicos, às vezes nós ficamos muito na área espiritual e esquecemos a questão social. Aí quando a gente é pego na questão social, como eu já vi muita gente ser pega, pula fora. Não, mas não foi eu que falei, não era nada disso, e o pastor, coitado, fica com um pepino sozinho. Então, hoje em dia, quer falar de alguém, então mostre prova, tá entendendo? Hoje esse povo fica tanto no Facebook, tem tanto telefone que tira foto, que filma tanta coisa, aí é o que eu falo. Na minha igreja lá eu bato muito nessa questão de Facebook. As pessoas ficam enfurnadas nessa desgraça dia e noite. Aí quando vai falar alguma coisa, por que não usa isso como uma prova, então? Então por que não pega esse telefone que fica o dia todo no Facebook e grava? Hoje tem telefone que grava, hoje tem telefone que tira foto, grava aqui, pastor, tô mostrando pro senhor que é realidade. Aí até o líder mesmo vai olhar e falar, bom, tem que tomar uma providência, porque realmente a pessoa está falando e com contundência. E outra coisa também, desculpa, é quase Cid. igual. Cid, é igual. A fonte que fala, quem é a pessoa que está falando? É bom a gente também analisar a fonte. Tem pessoas que são sérias. Pessoas que você vê e fala, não, poxa, fulano é uma pessoa séria.
não tem nada contra ninguém, nunca falou mal de ninguém, e esta pessoa realmente é uma pessoa que tem que se dar crédito, entendeu? Agora, tem gente que realmente, para dar crédito a ela é complicado. Agora, quando é uma pessoa que você vê que tem uma boa índole, aí a gente como líder tem que se posicionar. Sim, eu acho que nós não devemos deixar o negócio correr frouxo, não. Veio a fonte, quem é? É alguém que tem responsabilidade, é alguém que não quer prejudicar ninguém, tá querendo se preocupar em preservar até mesmo o ministério daquele pastor, porque veja, esse rapaz é um líder. Como foi falado detalhe, aqui, ele não estava sozinho, ele estava com mais 2 pessoas da igreja junto com ele. Meu Deus. Talvez até para evitar esse tipo de coisa. Não estava sozinho lá não, tá? Meus 2 irmãos aí que tem prova que eu não estava fazendo nada de errado, eu só passei por lá. Eu tô imaginando. Assim. Aí veja bem, então essa pessoa tá mais calçada ainda, tornando falar de novo daquela questão da contundência. A pessoa tem 2 testemunhas a favor dela. E quem tá falando que ela estava numa festa pesada, não tem nenhum testemunho, não tem foto, não tem ninguém falando junto com ela, ela tá falando sozinha. O que vai ter de detetive gospel agora? Tá entendendo? Mas não tem jeito, Cid. Oi, pode falar. De um caminho talvez um pouco diferente, né? E focar um pouquinho na questão do líder. Né? Uma sociedade como a sociedade que nós vivemos hoje, uma sociedade que não aceita autoridades com muita facilidade, né? A gente percebe que o líder, ele na realidade sempre vidraça, e as pessoas sempre querem jogar pedra no líder, porque o líder tem a função de dizer não, de estabelecer limites, de estabelecer algumas questões. Então o líder, ele é sempre muito criticado, tá? Pelo que eu percebo aqui no e-mail, Cid, eu não vejo nenhum pecado desse líder de jovem, até porque ele mesmo não relata. Ele poderia dizer, olha, eu vi lá, ele estava caído, estava bebendo aquelas bebidas e estava dançando ali no meio da festa, estava toda essa questão. Ele não relata isso, então certamente não aconteceu. O que ele deveria buscar é saber qual foi a motivação de você estar nessa festa. Foi foi os parentes, amigos, pessoas que fazem parte da família e que você quer criar vínculo com essa pessoa para trazer essa pessoa para Jesus Cristo. O grande problema, Cid, nosso, é que nós nos fechamos como igreja, nós nos fechamos. A igreja está chegando num momento de muita decadência. Alguns dizem que nós vivemos o momento pós-evangelho, é um momento já iniciando aquilo que aconteceu na Europa. A igreja se fecha dentro dela e aí ela não tem uma linguagem que possa evangelizar as pessoas, porque a questão da sabedoria, do conhecimento hoje, ele é deixado um pouco de lado. As pessoas, elas se apegam às pessoas, ou seja, as pessoas têm vínculo com as outras pessoas. Então a única maneira que nós temos de chegar diante das pessoas e falar para elas de Jesus é criar vínculo com elas, e às vezes criar vínculo com as pessoas é fazer algumas concessões, e essas concessões, claro, dentro de alguns limites que sejam limites. Olha, eu vou na festa. Nós tivemos oportunidade de ir lá na Igreja Presbiteriana de Maria da Graça. Nós fomos na Igreja Católica, cantar lá na Igreja Católica de Maria da Graça, Igreja Nossa Senhora das Graças. Nós fomos lá com um grupo, algumas pessoas me pararam como pastor, o padre lá, eu conversei com o padre. Então a gente cria vínculos com pessoas. É essa a nossa questão. A gente precisa entender. E Jesus fez isso muito bem. Você não tem que criar uma guerra por isso. Outra coisa, pastor, só um minutinho, pastor Verantes. Por isso que eu tenho um pacto com meu pai e minha mãe, pastor Anderson e pastora Flor de Lis. Tudo que eu faço, eu comunico. Pastor, fui convidado para tal lugar. Posso? Pastor, porque aí também você se resguarda como líder. Se alguém for falar, não, meu pastor tá sabendo. Aí não sabemos se aquele rapaz comunicou a liderança. Ele como líder também, é até bom a gente deixar aqui, porque tem muita gente que nos ouve, você que é líder, é muito bom ter esse contato com o seu líder, o seu pastor. Apesar do pastor falar, olha, toma conta da sua vida, o outro pastor dele, né, não se meta e tal, é bom que você tenha contato com o seu pastor, avise o seu pastor, fale com o pastor, pastor Alex, então se eu for numa festa da minha família, tem que avisar o pastor. Sim, você que é líder, você que tem um compromisso na igreja, que é de destaque, não tem jeito. As pessoas vão olhar diferente pra você. Espirrou, eles vão dizer que você tem mais vírus do que qualquer outra pessoa. E que você faz uma careta quando espirra. A tua careta foi diferente, não tem jeito. Então a gente tem que entender como líder, por exemplo, eu que sou pastor auxiliar no Ministério Flor de Lis, qualquer coisa que eu faço, eu comunico pra não ter esse tipo de coisa. Quando chegar no ouvido do meu pai, no ouvido do meu pastor, não, eu tô sabendo que o Alex foi lá. Eu tô sabendo que isso tá acontecendo, eu tô sabendo dos passos dele. Agora, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que no conjunto desse e-mail, a gente percebe que a pessoa que manda para a rádio essa mensagem, ela pode até ter agido como uma fofoqueira ou como um fofoqueiro. A gente pode concluir isso. Mas há indícios de que essa pessoa
estava querendo acertar no que fez. Sim, a intenção foi boa. Aqui ele diz, por exemplo, que ele vai primeiro à pessoa que estava errada. Ele não saiu, falando. Depois ele vai ao pastor. Exatamente. E depois sai preocupado porque deixou uma imagem de que estava sendo visto como um fofoqueiro. Será que eu deveria isso ter feito trouxe um incômodo para a pessoa, né? Então eu acho que talvez a gente pudesse também aproveitar essa oportunidade para falar com aqueles irmãos que querem viver em santidade, que querem acertar na vida cristã, mas que precisam dessa orientação. Até que ponto eu cuido da saúde da igreja ou dos meus irmãos? Até que ponto esse zelo meu é um zelo pela igreja ou aí vamos usar um termo bíblico, né? Um farisaísmo, né? Ou um legalismo que eu esteja... Então eu acredito, Cid, que temos pessoas na igreja que querem fazer o melhor, que querem que a igreja ande dentro do ensino do evangelho, mas veem pessoas que, ao juízo delas, estão fora do que seria a atitude adequada e ficam perdidas. Falo com ela, falo com o pastor, falo com outro irmão mais velho, falo com o diácono. Também eu sinto que há isso aqui também nessa mensagem. Mas para isso, pastor, não lhe cortando, mas porque já daqui a pouco eu iria falar... É porque quando eu tenho algo realmente para complementar, e para mim isso não se torna um corte, né? Para isso existe a palavra, né? Sim. Gálatas, capítulo 6, o primeiro versículo, nos dá um respaldo maravilhoso. Eu gostaria de falar, antes de ler a palavra, o quanto, para mim, a palavra de Deus me confronta. Porque a minha tendência não é deixar para lá no sentido de, cada um que cuide da sua vida. É no sentido de que é difícil. O reverendo falou, nós vivemos numa sociedade que não gosta de estar debaixo de autoridade. Exatamente. A coisa mais difícil do mundo é você encontrar pessoas submissas. Por isso que todos os líderes devem ser submissos ao seu pastor. Então é muito complicado. Então quando eu recebi a pauta, essa palavra me confrontou. E aí, por isso que eu gosto muito de ler versículos aqui, porque mesmo, de repente, não é o que eu faria. Mas a palavra de Deus me orienta a fazer. E olha o que Gálatas, o capítulo 6, o primeiro versículo me diz. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, quer dizer, eu faço pelo Espírito, eu não faço pela carne, pelo que eu julgo ser certo, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Olha que palavra sábia, né? Nós fazemos em amor, nós não fazemos nos achando melhor que os irmãos ou qualquer outra pessoa, achando que nós nunca vamos inserir naquele mesmo erro, entendeu? Então, assim, essa palavra me confronta, porque agora o que fica bem claro aqui, que quando se diz encaminhar, não é encaminhar o pastor, não. Porque senão nós vamos ter um monte de 007 por aí, né? É encaminhar, entendeu? Falar com amor, chegar na pessoa, orientar, encaminhar, suportar, pegar aquela carga e trazer também para o seu ombro. Mas se você fizer isso de verdade, pode ser que você tenha resultado. E pode ser que você não tenha. Eu sou bem realista. Pode ser que você não tenha. Muita gente gosta de ouvir. Mas, exatamente, mas ainda assim você faz a sua parte, você faz dentro da palavra, dentro dessa visão. E é muito importante, eu quero também ler Romanos, o capítulo 2, que diz, portanto, por isso que eu disse que é importante você fazer isso de uma forma espiritual, para que você não caia no julgamento de Deus, porque em Romanos, no capítulo 2, diz, portanto és inexcusável, isto é, imperdoável, quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo, naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Exatamente. Isso é forte, sabe por que isso é muito forte? E aí eu vou explanar. Às vezes o irmão nunca passou, nunca entrou, nunca fez parte de um aniversário com música pesada. Eu quando eu li essa parte, eu sendo o JR, eu imaginei o JR logo perguntando o que seria música pesada, né? Que geralmente ele faz essas perguntas retóricas, assim. Um pouco não mais é? O que seriam músicas pesadas? Mas não insere nesse erro, mas em outros. Então, isso é muito sério. E isso nos remete também ao quê? Só a palavra, gente. Isso é só tudo que eu tô falando aqui é a palavra. Mateus capítulo 7, cuidado ao olhar, né? O cisco no olho, não, o cisco no olho do teu irmão pode ter uma trave no teu. Exatamente. Só colocando a questão, né, que a Ideni começou, a gente pensar um pouquinho nessa linha como servos do Senhor. Daqui a pouquinho eu vou ler um livro para vocês aqui. Mas o que a gente percebe, por isso que eu talvez discorde um pouco da visão aqui do pastor, da gente passar tudo pro Qual pastor, deles? né?
Pastor Alex. Pastor Alex, de passar. Não, mas ele, em defesa do pastor Alex, ele tem um perigo duplo aí. Exatamente. Não é só o pastor dele, é pai também. Tem que passar, Miguel. Não é puxão de orelha. O que acontece? Deixa eu só continuar, porque eu discordo de você. Porque eu tinha um colega que falava como matar um pastor, né? Você pega tudo e joga em cima dele. Então você vai matar um pastor, ao invés de você exercer aquilo que o apóstolo Pedro diz, sacerdócio real, que nós todos somos, né? Nação santa, né? Nós achamos que o pastor é a medida de todas as coisas. E aí o pastor não é a medida de todas as coisas, nós somos a medida de todas as coisas. Então esse é um dos grandes perigos. Nós vivemos justamente no mundo onde o homem se tornou a medida de todas as coisas. E esse homem que é a medida de todas as coisas, ele quer que as pessoas se encaixem na medida que ele é. Então essas questões, elas são muito sérias e muito importantes, porque a gente precisa saber qual é a motivação que me leva a ir lá contar para o pastor que a pessoa estava numa festa pesada. Qual a motivação? Será o descontentamento com o meu líder? Será a preocupação com o meu líder? Será o amor com o meu líder? Não, são várias motivações que surgem. E nem sempre essas motivações, elas estão bem claras. Porque, como eu falei, o líder, ele é uma figura de autoridade. E em situação de figura de autoridade, o que nós queremos é descartar a autoridade na nossa vida. E nós vamos usar, ainda que seja inconsciente, todas as armas que tiverem à nossa disposição para descartar essa autoridade na nossa vida, para que a gente não tenha mais nenhuma autoridade sobre nós. Agora, pastor, sem querer tornar o debate de certa forma muito abstrato, porque a gente tem que ser prático, né? Tem que pensar no dia a dia das nossas vidas. Exatamente. A verdade é que na igreja há uma tensão que nós vivemos a cada dia entre aquilo que é o ideal de convívio como igreja, uns zelando pelos outros, e aquilo que é a vida de cada um, a individualidade de cada um. Então, entre eu cuidar de mim mesmo e eu zelar pela igreja, há sempre uma tensão. Exatamente. Há sempre uma... Até que ponto eu me preocupo com lá, até que eu me preocupo comigo mesmo, né? Haverá aqueles que vão dar muita importância ao conjunto da igreja e vão estar preocupados com a vida de todo mundo e às vezes esquecendo até da própria, lamentavelmente, mas isso acontece. E haverá aqueles que só se preocuparão consigo mesmo e não estarão nem um pouco preocupados com o conjunto da igreja. Então, esse equilíbrio é que eu acho que falta muitas vezes na vida da pessoa. Por isso que eu trago para o debate 1 Coríntios 13, que o apóstolo Paulo está diante de uma grande tensão, que é justamente a tensão da questão dos dons, né? A discussão lá na igreja de Corinto, aquela questão toda de dons, e o apóstolo Paulo recheia essa discussão com a questão do amor. E ele vai colocar o amor como sendo aquilo que vai ser, né, o julgamento em si, né? Então ele inicia falando, ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu faça qualquer coisa, né? O que dá legitimidade é o amor. Justamente o amor. Por isso que eu trabalho a motivação. Se a minha motivação de ir lá conversar com meu irmão foi justamente a motivação de eu amar, eu amo você, meu irmão, eu amo você, meu líder, eu te admiro como meu líder, essa motivação, se ela é o amor, é extremamente válida. Eu chegar e sentar, mas isso, às vezes, né? Por isso você falou, a questão é muito abstrata, porque é difícil da gente mensurar, porque são questões que não dá pra gente chegar e dizer, não, é o amor. Eu posso dizer que é o amor porque eu sou pressionada a dizer que é o amor. Então, mas às vezes não é o amor, às vezes pode ser inveja, às vezes pode ser porque eu não estou aceitando o líder como autoridade. Então, várias questões... essa questão. Então, deixa eu explicar aqui que de repente o reverendo Edson, por não me conhecer e não conhecer o trabalho que a gente faz. Reverendo Edson, o que acontece? O Cid Gonçalves está com a gente direto aqui. A minha igreja é uma igreja que faz trabalho direto em comunidade. Nossa igreja é uma igreja que realmente é o chamado ID. Nós não somos igreja de fora para dentro, de dentro para fora. A nossa igreja, ela está a todo momento em comunidade, está a todo momento fazendo trabalho. Inclusive, a minha mãe foi feito um filme com 28 atores da Globo, contando a história da nossa vida. Primeiro filme evangélico, Flor de Lis, um filme lançado no mundo inteiro. Minha mãe a todo momento está com artistas, Janequine, esse povo da Globo a todo momento, como ela foi chamada agora para fazer a campanha Adote, porque a minha mãe tem 55 filhos adotados oriundos do tráfico de drogas. Um dos primeiros foi eu, pastor Carlos, pastor Misael. Então, a todo momento nós estamos dentro desse mundo para salgar. Quando eu falo que eu dou satisfação aos meus pastores, é porque eu sou
querendo ou não, eu estou também em evidência por causa do nosso ministério. Então, a minha preocupação é o seguinte, não deixar que nada venha manchar tanto a minha igreja, como manchar também o ministério dos meus pastores. Eu não estou dizendo que todo mundo deve jogar a carga em cima do pastor, mas eu estou dizendo o seguinte, você como líder, ou então não seja líder. Quando eu quis ser pastor, eu assumi a minha responsabilidade de pastor. Eu não posso fazer qualquer coisa, eu não posso viver uma vida de qualquer maneira. Há um preço. Há um preço a pagar. Se eu vou, por exemplo, quando eu vou no morro, por exemplo, eu sou líder das cruzadas que a gente faz com a MK. Aí eu tenho que ir na comunidade para conversar com o pessoal lá. Chega lá, tem um monte de traficante. E como eu fui traficante, os caras, aí, irmão, estão tranquilo, legal. Como aconteceu comigo várias vezes, senta aqui para almoçar comigo. Se eu falar pro traficante, pô, não vou almoçar contigo, o cara vai ficar com raiva de mim e vai achar, qual é desse pastor? Não quer almoçar comigo por causa de quê? E eu, como fui de lá, eu sei como a gente deve se comportar. E muitas vezes eu sentei para comer com o cara, para poder dizer, irmão, olha só, pô, sai dessa vida, vamos fazer uma cruzada. Não, pastor, demorou, já vem mesmo pesado, vai ser benção e tal, aquela coisa toda. Só que o meu pastor e a minha mãe tá sabendo que eu estou na favela. Caso alguém chegue lá, eu vi o pastor lá no morro, está almoçando com um cara com um fuzil no tá entendendo, meu pastor? Então, de repente, deixa eu dizer claro aqui, eu não tô querendo matar pastor, até porque eu sou pastor, e eu também, e outra coisa, também, pastor, né? É pra isso mesmo, se eu sou pastor e quero viver uma vida deitada eternamente em berço esplêndido, vamos meter o pé disso aqui. Ser pastor, meu filho, é sofrer sim, é segurar a onda da igreja. Vamos aqui, vou ouvir o pastor Edson, o dia vai direto para os ouvintes que estão ansiosos para se ouvirem aqui, por favor. Só a questão, só para situar, eu também fui criado lá no Complexo do Alemão, né? Fui criado ali na Nova Brasília, e eu também tive algumas questões iniciantes. O Rio Desarme, quando teve a versão do Rio Desarme, participei junto com alguns pastores, né? E a gente teve essa oportunidade de também fazer o link, né? Por eu ter sido criado no Complexo do Alemão, eu tive essa oportunidade de estar lidando com algumas questões. Pastorei durante 15 anos igrejas em comunidade, né? Agora eu estou pastoreando a igreja de Jacarezinho, a Maria da Graça, né? Pastorei Jacarezinho, pastorei Manguinhos, Benfica, igrejas dentro de comunidade. Então, na época eu dei um estilo lá pela tua igreja, hein, pastor? Foi. Então, pode mostrar que foi. Pode ter sido. Tuas marcas lá que eram aquela janela que você quebrou. Jesus vai pagar. Tá. Então, quer dizer, também tenho essa vivência, essa experiência, né? Eu não discordo de algumas questões, porque no seu caso, o pastor é seu pai e sua mãe. Então, essa questão é diferente. Por isso que eu falei que o perigo era duplo, entendeu? O que a gente precisa entender é que a gente, como crente, a gente precisa ter uma segurança ao ponto de saber que o Espírito Santo está conosco e a gente consegue caminhar a nossa vida, né? Por isso que o apóstolo Pedro fala, vós sois nação santa, povo de propriedade exclusiva. A gente precisa ter essa consciência em si, né? Então, quer dizer, se a gente vai estar no local de risco, ter algumas questões, a gente precisa, claro, né, comunicar a algumas pessoas, vocês nos ajudem em oração, é importante, eu vou estar lá, vou evangelizar, vou fazer isso. Essa questão eu acho que é importante, mas o que nós cristãos precisamos fazer é assumir o nosso papel de pregar o evangelho. Claro que sim. Tá? Então, não deixa dúvida, né? Não deixa dúvida. Diferente. Nós vivemos pro evangelho, tá? Então isso é diferente. Ouvintes falando. Diz um ouvinte lá de Santa Lúcia. Eu não contaria nada não, viu? Mas eu fiquei com uma curiosidade. Onde é que tava esse irmão pra ver que o outro tava lá numa festa com bebida, hein? É verdade, hein? Isso eu não tinha pensado mesmo, não. Eu não contaria, mas porque eu acho que isso é fofoca. Mas meu pastor passa essa orientação, que se um irmão estiver pecando, outro presenciar, tem que contar para ele sim. E aí, isso é certo ou errado contar? Se o pastor falou para contar, então tá certo. E deixa que o pastor vai resolver a questão. Se ele acha que pode resolver, não tem problema nenhum. Tá certo. Outro ouvinte lá da Pavona. De início, eu chegaria até o irmão. Mas se não surtisse efeito, aí sim eu iria ao pastor. Outro ouvinte de Nova Brasília. Eu contaria assim. Não seria conivente com o pecado de ninguém por não contar. Por não contar que as igrejas estão do jeito que estão, gente. Cheia de adultério e pastores passando a mão por cima. Outro ouvinte da Piedade. Ouvinte tem que se preocupar mesmo em buscar a presença de Deus, não ficar fazendo fofoca. Calma, irmão. Que isso? Primeiro eu conversaria com esse irmão, viu? Mostraria que ele está agindo errado. Se ele mudasse e se arrependesse, eu não contaria. Mas se permanecesse no erro, aí eu teria que contar sim ao pastor. Levando em conta aqui que os nossos ouvintes estão entendendo que o rapaz estava fazendo horrores na festa. Não, ele só foi visto na festa.
Ele não tava com um copo de cerveja na mão, nem nada disso. Ele só foi visto na festa. E agora é interessante, como a nossa imaginação nos prega a peça. Eu ouvi dizendo, primeiro eu conversaria. Se ele se arrependesse, eu não contaria. Se arrepender do quê, se ele não tava fazendo nada errado? Vê que a nossa imaginação já nos levou a imaginar que o cara tava lá já caído no chão, com a cara dentro do ralo, de tanto beber. Já estava, como disse o pastor, estava dançando até o chão, a coluna travou e não conseguiu levantar. Eu só não interferi nessa hora porque ainda estava na rodada das apresentações. Sim. Eu achei engraçado quando falou até o chão. Eu falei, então quer dizer que até o meio pode? Não, só até o meio, dependendo da coluna. Só não pode até o chão, até o meio pode. Depende da coluna. Outro ouvinte seguinte, eu só contaria se fosse alguma coisa muito séria. Outra coisa interessante se pensar. Outro ouvinte diz, eu não contaria não, viu? Eu colocaria o meu joelho no pó, oraria a Deus pela vida da pessoa. Se eu contasse, poderia passar por fofoqueiro. Gente, tem aqui essas considerações interessantes dos ouvintes, falam, alguns dando a dimensão de que realmente tivesse acontecendo uma coisa muito errada, outros já se eximindo, não vou contar porque não tem nada a ver comigo, e outro dizendo, eu vou orar para Deus dar um jeito nessa história toda. Pode ser, tô só não imaginando, pode ser que não estivesse acontecendo nada errado. Daí o destaque da Edeni. Mas o meu pastor mandou que eu parasse de olhar para os irmãos e passasse a olhar mais para Cristo. Por isso que quando logo no início eu falei o que eu tenho a ver com isso, não estou dizendo que nós não temos nada a ver. Perguntei o que eu tenho a ver com isso. O pastor me manda, eu fui falar com o pastor, ele mandou que eu parasse de olhar para os irmãos e olhasse mais para Cristo. Edeni, esse é o caminho, olha mais para Cristo, não olha para os irmãos? Olha, olhar para Cristo é o caminho sempre. Se eu vejo alguém fazendo alguma coisa errada, se eu não vejo, se eu vejo mais ainda, porque nele eu tenho o exemplo, eu tenho a direção de como agir. Se eu olho para ele, eu sempre peço para que Deus, ele me dê a graça de olhar os meus irmãos, a minha família, qualquer pessoa, com os olhos dele. Né? Às vezes a gente fala algumas coisas aqui, eu tenho sempre a sensação de que alguém está ouvindo e falando, mas ele é tão bonzinho, né? Ela é tão boazinha. Gente, não é mais do que a minha obrigação. Né? Eu conheço a verdade, eu peco quando não ajo assim. Então eu sempre falo, Senhor, me ajude a olhar para aquela pessoa com os teus olhos, porque os meus veem isso, veem aquilo, mas o que os teus olhos, né, estariam vendo? Então, quando eu fiz esse destaque, essa parte do texto, ela me remeteu para Provérbios 21 e 23, olha só o que nos ensina, o que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma, porque ao ouvir essa palavra do pastor, nossa, não tem um dizer por aí, soco no estômago? Graças a Deus, nunca levei, mas deve doer muito, né? Foi como um soco no estômago. Né? Porque você vê que pelas palavras dele, ele ficou chateado. Então, assim, eu gostei muito de algumas considerações dos ouvintes, quando falou sobre orar. Nós estamos falando aqui, vai ao irmão e em seguida ao pastor. Peraí, mas eu acho que dentro entre um e outro, cabe orar. Cabe orar, inclusive, para receber a direção de Deus, se é para falar para o pastor. Entendeu? Eu não sei qual também foi a intenção do pastor ao dizer, né? Se foi um lavar de mãos, pode acontecer isso. Ou se foi genuinamente no sentido de tirar essa carga de cima do membro. Agora eu não sei, porque eu não vou ficar aqui em tese falando do que pode ter pensado o pastor. Desculpa interromper, mas partindo da ideia de que esse pastor tem alguma maturidade, alguma vivência já de liderança, de exercício do ministério pastoral, se ele chega a dizer para o irmão que é preciso olhar para Cristo, é porque o teor do assunto que ele levou lá tem muito mais um teor de um mexerico de uma coisa por isso que eu li Provérbios. Eu já entrei porque ele poderia ter, como dizem por aí, poderia ter dormido sem essa. Pois é, né? Provérbios 11, podia ter dormido sem Provérbios 11:13, que fala do mexeriqueiro, né? Então se o pastor chega a dizer, meu irmão, para de cuidar da vida dos outros, vai olhar para Jesus, é porque certamente o assunto levado, o teor da conversa foi de uma fofoca mesmo. Agora é importante por isso que eu falei da fonte, quem é a pessoa que tá falando, mas é importante ressaltar também, amados, que o pastor acredito que tenha sido sábio ao falar isso, mas não acredito que ele pode também deixar a coisa solta por aí, né? Ele pode direcionar este membro, mas não deixar de se preocupar por outro, porque é muito fácil também falar assim, para de olhar para a vida dos outros e olha só para Cristo, e deixar a história também deixa rolar, né? Deixa rolar como solto, pastor, né? Como líder, eu não agiria assim. Claro que não é uma questão de estar sendo levada pela conversa de alguém, mas me preocupando se de fato está acontecendo, como está a vida espiritual da minha outra ovelhinha.
Eu acho que o cuidado com a ovelha, para mim, é o que é soberano. A gente não pode esquecer que nós estamos falando de alguém que integra o colégio de líderes dessa igreja, né? É o líder de jovens da igreja. Mas como já foi dito aqui, não tem como correr a vitrine, né? Não tem como, é vidraça. Pede para não ser. Então não seja líder. Pede para sair, esse pastor deve conhecer alguma coisa do seu líder, né? Quer ser líder e não quer ter problemas? Ou ele, ao ser eleito, digamos que esse líder fosse alguém. Olha, a palavra diz aqui, muito é dado, muito é cobrado. Muito será cobrado, é verdade, é verdade. Agora, se esse pastor conhece esse líder de jovens que ele permitiu que fosse constituído como líder de jovens, autoridade na igreja, é possível que ele tenha ouvido a conversa e ponderado. Eu conheço o líder de jovens, então é possível que ele tenha nessa avaliação dito, olha, peraí, isso aí é... E também a gente imagina até a inflexão que o pastor usou, meu irmão, faz assim, para de cuidar da vida dos outros, cuida da tua. Ou ele falou, meu irmãozinho, para de cuidar da vida dos outros e cuida da tua. A forma como se fala. É a forma, quer dizer, a gente imagina, o papel é frio, o papel aceita, a nossa imaginação leva a gente a pensar qualquer coisa. O pastor Dilton escolheu o destaque. Eu sinto que acabei saindo como fofoqueiro da história. E isso me criou algumas dúvidas. Ao sabermos que o irmão está pecando, devo me calar ou devo denunciar? Pastor Gilton, eu denuncio ou me calo? Então, nenhuma coisa nem outra, né? Muito pelo contrário. O que a palavra de Deus nos ensina, já foi citado aqui, a orientação expressa do Senhor Jesus, né? É sobre como cuidar do irmão que está em situação de pecado, né? A palavra de Deus nos diz que você deve, ao presenciar, ao perceber, ao tomar conhecimento de que seu irmão está em dificuldade, está em falha, está no erro, você deve ir ao encontro dele. E dentro daquele espírito que já colocado aqui do amor que restaura. Mas eu posso só fazer uma ressalva dentro eu já vi vocês citarem, mas não vamos esquecer que Mateus 18 está falando pecar contra mim. Eu acho que isso faz uma grande diferença para o contexto da história, pecar contra mim. É uma coisa pessoal, né? É uma coisa pessoal. Eu acho que vale a pena fazer essa observação. A primeira vez que o comentário fala sobre pecado, né? Porque, na realidade... E é o único versículo que eu encontro o próprio Cristo dando fazendo essa direção. Exatamente. A primeira vez que fala sobre pecado, quer dizer, ele já fez a leitura toda e já estabeleceu que o que o irmão estava fazendo era pecado. Né? E a gente está vendo que pode não ser. Ou pode o irmão não estar envolvido, não está lá na festa, né? Porque se a gente olhar a atitude de Jesus para os fariseus, ele era tido como pecador várias vezes. Então, quer dizer, ele já está exatamente, se sentava com eles. Então, a questão aqui que a gente percebe, ele faz diagnóstico, ele faz a medida, ele estabelece, ele diz, olha, ele pecou, ele errou, quer dizer, ele fez tudo, ele julgou, né? Toda essa questão. Então, isso é importante também a gente ressaltar, que a gente tem que ver o que é pecado, né? Por exemplo, Agostinho vai dizer que, na realidade, pecado é o amor na direção errada, né? De uma forma mais clara, é você amar alguma coisa no lugar de Deus, né? E aí vai ter todas as atitudes equivocadas voltadas para isso, né? Mas, pastor, eu não consigo perceber que esse homem, o fato simplesmente dele estar lá nessa festa, eu não consigo perceber que ele está pecando. Não, mas eu concordo com isso e entendo que o caso aqui já não é mais da situação que ele presenciou. A questão é a pergunta genérica, para o crente. Ele está fazendo uma pergunta no sentido geral. Se você está diante de algo errado, o que você faz? Eu me calo ou saio falando? Então, nesse caso, que já não se trata mais da situação que deu origem ao e-mail, é uma pergunta geral que se aplica a qualquer situação da vida. A pergunta é: você presenciou o seu irmão em Cristo vivendo realmente uma situação de erro, que você entende que é errado? O que você faz? Fica calado? Não vi, não é comigo, não tem nada com isso. Ou saio falando? É por isso que eu disse, nem uma coisa nem outra. Você tem que, tendo essa consciência de que há alguma coisa a fazer, você deve ir com amor à pessoa. Eu acho que isso é bíblico e isso independe de contra Mateus quem 18, é o errado. Errado 18, em si. Mateus 18 tem essa questão, né? Mas uma coisa que é importante, o que motiva ele tomar essa conclusão é justamente a história que ele conta. Então ele é motivado por uma história que ele conta e estabelece isso e faz a questão geral.
Então, quer dizer, as outras histórias que podem estar ligadas a isso, podem ser histórias também que não sejam fatos de pecado. Quando se tratando até do próprio Jesus, né, com relação, a gente vê a situação clara de pecado, quando ele foi colocado lá diante da mulher adúltera, a posição de Jesus diante daquilo, né, de todas as questões que as pessoas entregaram, ele se calou, ele falou, vai, não peques mais, mas eu não te condeno. E Jesus ressalta ali que todos nós somos pecadores, né? Por isso, a Mateus 7 vai dizer para a gente não julgar para que não seja julgado. Porque, na realidade, quando nós julgamos as pessoas, nós nos estabelecemos como referenciais de julgamento para essa pessoa, né? Então, essas questões a gente precisa ter bem claro na nossa mente. Não é uma dúvida, por isso eu ressaltei antes que há uma tensão, há uma dificuldade entre estabelecer o que é para a igreja toda e o que é para mim individualmente. Essa tensão existe e o equilíbrio é que deve presidir. Agora, a gente não pode abrir mão da ideia de que a igreja precisa de estabelecer parâmetros. Senão, e os crentes precisam ter parâmetros. Então, eu não posso relativizar o que é certo e o que é errado, o que é pecado, o que não é, e inviabilizar qualquer coisa. Não faz concessões, não abre muitas concessões nisso, né? Nós precisamos admitir que o Espírito Santo me constrange ao perceber que o irmão está errado, e há situações nítidas de que há erro, de tocado pelo Espírito, movido pelo Espírito, chegar e abraçar meu irmão. Irmão, vamos refletir aqui. Isso que você está fazendo, você sabe. Você está percebendo que não é o caminho. Ou seja, não se calar. Não se calar. Você pode ir à pessoa amorosamente, sem querer ser o juiz dela, sem querer ser o dono da verdade, sem querer ser o senhor da razão, e ajudar essa pessoa. Porque senão isso é possível. É complicado, porque senão a coisa fica completamente sem... tem que ter um parâmetro, sim. Por exemplo, eu não me calaria de forma, a gente tem que se posicionar. Se calar, não me calo. Aliás, pastor Alex, desculpe, o seu destaque foi exatamente esse. Quando nos calamos diante de um pecado, estamos sendo coniventes e também pecando? Você acha que o rapaz ele cometeu um erro ao chegar e ter a ideia na cabeça e contar pro pastor e tal? Ele cometeu um erro também de julgamento? Quando ele chega a falar, a minha fala do início, quando ele chegar a falar pro pastor acerca dessa questão, volta a falar. A pessoa precisa ter certeza do que se está se falando. Tem que ter prova, gente. Não como eu volto a falar de novo. Você tem que ter prova do que o que você está falando, porque você vai ser responsabilizado por aquilo. Porque imagina eu, daqui a pouco, na minha cabeça, começar a falar. Chega para falar o Cid Gonçalves, isso e aquilo outro. Sair falando por falar, sem ter contundência, certeza do que eu estou falando, eu não concordo com essa questão. Agora, se a pessoa tem certeza, tem convicção e aquela coisa toda, para preservar a igreja, como o pastor falou aqui, a gente precisa preservar a igreja. A gente precisa preservar a igreja que é do Senhor Jesus, mas que nós temos responsabilidade sobre ela. Então, quando ele chega a falar pro pastor, minha única preocupação é que se ele tinha certeza, como disse o nosso amado pastor, nosso reverendo aqui, de que o rapaz estava pecando. Entendeu? Se o rapaz realmente estava fazendo alguma coisa errada, se ele viu e imaginou na cabeça dele e criou uma história, aí já é uma outra questão. Agora, se ele tem certeza, e o pastor chegou para ele e falou: meu irmão, como diz o nosso pastor Gilson aqui também, não deu ouvido por de repente saber, conhecer o líder ou ver que aquilo realmente não procedia, já é uma outra situação. Mas eu acho que nós não devemos nos calar, não. Devemos chegar e falar e se posicionar, não ser juiz, claro, gente. Se a gente julgar, primeiro, aquele que se torna juiz já vai e volta, né? É verdade, já está condenado. Então Deus não fez juiz. Medida que será medido. Então nós não podemos realmente julgar. Agora, que deve sim preservar tanto a pessoa como a igreja. Sim, amor, amém, amor, chega, como já foi falado, olha, você está errando, o que está acontecendo? Posso te ajudar? Mas não se calar de jeito nenhum. E a questão, porque é o seguinte, não é que você vai ser conivente. Quando você se cala e não faz nada, você ser conivente com o pecado? Eu acho que não. Eu acho que, na realidade, acaba você sendo uma pessoa que não quer ter problema. Que hoje em dia tem muita gente que não quer se posicionar para não ter problema. O problema é dele. Quer se comprometer? Não quero se comprometer. O pastor Tiago diz: aquele que pode fazer o bem não faz, esse peca. Comete pecado. Entendeu? Então, eu acho que tem a gente precisa se posicionar, sim. Não tem que se calar de jeito nenhum. Tem que ser falado. Porque senão as pessoas vão fazer tudo aquilo que elas querem fazer. A igreja não vai ser preservada. Porque nós a todo momento nós estamos, principalmente agora, nesses momentos atuais em que nós estamos
passando por situações difíceis. Tudo que acontecer vai acender uma luz. Vai acender uma luz. Aí é que eu falo, não é só uma igreja. Quando fala-se vamos falar de uma igreja, fala de todas as igrejas evangélicas. Então, como o pastor falou, a questão é geral. Agora não é mais só que essa questão desse rapaz aqui, não. A pergunta agora é para poder dar uma visualização da igreja em si. Então, falando da igreja em si, nós temos que nos posicionar, sim. Ok. Vamos falar já. 93. Muito bem. Ela está de volta, Marcela Bastos. Eu peguei ela de surpresa aqui. Marcela Bastos e sua doce voz rouca. Pois é, né? Tava ali trocando a câmera e rapidamente ele soltou a vinheta. Posso virar pra você? Não, claro que não. Deixa eu virar a câmera pra você. Não, obrigada. As pessoas querem ver você em ação. Pode deixar. Tá lindo o cabelo dela, né? Deixa pra você. Meu também era assim. Vai lá, Marcela. É? Será? Quando era criança. Eu quero já ver. tive cabelo um dia. Entendi. Vou acreditar. Mas vamos até a Você contaria ao seu pastor o pecado de algum irmão da igreja? 74% dos nossos ouvintes disseram que não contariam, não. Cid. Aqui na internet, basicamente a mesma coisa, também é a mesma numeração. 74% dizem que não. Que não, né? Vamos rapidinho aos nossos prêmios. A Eliana Barbosa, lá do Recreio dos Bandeirantes, telefone 24982. Desculpa, perdão. Tá perdoado. Ele apertei o botão errado. Leva pra casa o DVD Recordações da Leia Mendonça. E a Sueli Lima de Piedade, telefone 2593, sinal 07. Leva pra casa o CD Raridade do Anderson Freire. Maravilhoso o CD, viu? O reverendo Edson, eu ia falar e eu acabei cortando, me perdoe. A minha grande preocupação tem sido que a gente quer estabelecer o cristianismo de fora para dentro. Então a gente estabelece alguns padrões aceitos dentro da sociedade, e a gente diz, diante desses padrões, essas pessoas são cristãs, se as pessoas não estão dentro desse padrão. Se a gente olhar, por exemplo, o Bin Laden, o maior terrorista da história que nós conhecemos, ele era uma pessoa que não bebia, era uma pessoa que não fumava, era uma pessoa que não participava certamente de festas pesadas, né? Mas ele foi tinha o maior música terrorista. pesada, né? Ele só explodia algumas pessoas. Só explodia algumas pessoas. Então, nesse sentido, Adolf Hitler também. Adolf Hitler também era para dentro. Essa busca de fora para dentro, ela é frustrada, porque é uma busca ligada à questão do farisaísmo da lei. Eu ressalto muito a questão interna, e eu acho que isso é importante, porque se Cristo não age na pessoa, e se o Espírito Santo não convence a pessoa de pecado, quem sou eu para convencer? Eu, como pastor, prego o evangelho, mas eu acredito no poder do Espírito Santo. O que nós temos vivido hoje é que as pessoas têm acreditado muito mais no poder da sua persuasão, das suas questões, do que no poder da ação de Deus, no poder do Espírito Santo. Nós vivemos uma igreja em que a igreja não acredita mais no poder de Deus. A igreja acredita no poder da sua persuasão, das suas questões. Então, quer dizer, as pessoas, elas são levadas a terem uma vida onde uma sociedade aceita, são as questões de padrões. Isso fica muito mais forte do que o sangue de Cristo derramado na cruz pelos nossos pecados. Tá ok? Eu lamento demais, viu? Mas nosso tempo já acabou. Tá bom. O debate tá indo bem, tá uma delícia. Iríamos entrar agora na discussão sobre protestantismo de reta doutrina e tal. Acho que como é que é o negócio? Discussão. Como é que é o negócio? Outro debate. Gente, ele falou em língua estranha ali. Aqui, tem um ouvinte aqui que falou o seguinte, ó, eu acredito que as coisas têm um tamanho que nós queremos que ela tenha. Então o pecado é de igual tamanho diante de Deus. A nossa função é levar a palavra, e o fato de falar ou não depende da pessoa envolvida, pois a ação de procurar corrigir é perigoso, levando até a morte a ovelha. É melhor mesmo manter uma ovelha doente dentro do aprisco do que corrigi-la e levá-la à morte? Então vai depender se o acontecido é sobre a pessoa, como nós todos já falamos aqui, se o acontecido é sobre a pessoa ou sobre a igreja. Quando se envolve a idoneidade da igreja, eu acredito que sim, que o assunto deve ser levado, sim. Gente, agradecendo demais a presença de vocês aqui, eu tenho uma coisa para falar. Eu tô sendo apunhalado. Tô sendo apunhalado pelos meus próprios amigos. Tá, é o tema de amanhã. Já tô te olhando aqui, misericórdia. Tá nervosa à toa. Eu descobri que aqueles com quem eu mais confiava, aqueles em quem eu mais confiava, estão falando mal de mim pelas costas. Será que em nome da paz eu tenho que fingir que tá tudo bem com as pessoas? Como agir quando as pessoas nos tratam com falsidade? Como desmascarar a falsidade de uma pessoa? E quando a falsidade acontece dentro da própria igreja? Não, isso não acontece, não. Também acredito, não acontece. O que fazer, hein? O que? Repito, o que fazer?
Esse e outros assuntos amanhã, gente, apesar de feriado, amanhã o debate será ao vivo aqui na programação da 93. Reverendo Edson Nascimento, obrigado pela sua presença, meu amigo. Deus abençoe. Eu que agradeço, Cid. Eu gostaria de mandar um grande abraço para minha linda esposa Sônia, minha mãezinha que está lá ouvindo o debate, atenta, e todo o povo lá de Maria da Graça, né, esse povo de Deus, que Deus abençoe esse povão aí. Maravilha. Meu caro amigo pastor Alex Macedo, obrigado pela sua presença, campeão. Bem, Cid, Deus abençoe. Também eu quero mandar um abraço aí pros meus pais, pastor Anderson do Carmo, pastora Flor de Lis, Deus abençoe. Minha mãe tá com dores nas costas, coitada. Minha mãe é cantora, pregadora, pastora e ainda cuida da casa, Cid. Lavou tanta roupa ontem que ela tá cheia de dor. Né? Que Deus abençoe minha mãezinha. Você não foi lá ajudar? Eu não ajudei porque eu tava com meio... a minha mão tava meia dormente. Continue. Faz ele falar o nome dos 55 irmãos dele. Rapaz, aí não. Não, mas você sabe, eu tava ouvindo uma rádio um dia das mães, aí apareceu fizeram uma entrevista com a Flor e perguntou, você se lembra o nome de todos eles? Todos. Ela lembra. Lembra, Cid, se chamasse pra falar. Conhece a roupa de cada um deles e conhece todos. Isso é que é mãe. Mãe mesmo. É verdade. Lá em casa minha mãe troca, né? Pra me chamar, ela chama assim uns 4 nomes. Minha mãe chama o nome dos 8 pra chegar no meu. São 9 irmãos. Um abraço pra tia Neinha, que tá aí na cozinha agora, dando almoço, meus irmãos. Na cozinha agora, todos meus irmãos estão me ouvindo. Lá, a nossa querida Eliette, lá do Dr. Paulo, do escritório lá do nosso amado irmão dentista, que, né, nos abençoa tanto. Todo o povo da filial em Niterói, todo o povo de São Gonçalo, todos. E a minha noiva Karina, que tá aqui comigo, minha bênção. Estamos apresentando o Alex você. Não é bobo, não. O Alex orou bastante. Mas ela, você quer dizer o quê? Que ela não orou nada? Ela foi abençoada. Ela eu já não sei. Brincadeira, meu amigo, brincadeira. Mas você orou bastante. Orou. Pastor, não é bobo não, orou muito. Meu querido pastor Gilton, eu entrei na onda, ele me chamou de Gilson, eu entrei também na onda aqui. Pastor, obrigado pela sua presença, amigão. Deus abençoe. Obrigado, Cid, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez no debate. Um abraço lá para a Igreja Batista Jardim Santíssimo, o povo de Deus que está ali em Santíssimo. Um abraço para a equipe do Jornal Novas, que está ligado lá no trabalho lá do Centro de Juventude Cristã. E um abraço pessoal lá de casa, que também está ouvindo o debate. Muito bem, Edeni, minha cara Edeni, obrigado pela sua presença, benção. Eu que agradeço, Cid, inclusive até quando eu fui dar bom dia, eu nem falei da audiência mais do que qualificada. Hoje você fugiu um pouquinho. Beijo para essa audiência maravilhosa e um abraço especial para o pastor Roy, para sua esposa, a irmã Bia, toda a família deles ali, todo o pessoal da igreja ali em Patido Alferes, estão lá ligadinhos com a gente pela internet, e um beijinho carinhoso para minha amiga Daniele, que está lá ouvindo, que tem me acompanhado aí em algumas agendas ministeriais. Maravilha. Queria pedir ao reverendo Edson, por favor, nos leve a Deus de oração. A gente encerra assim o debate. Já, a gigantesca, 1,90 m de altura, de puro talento, nossa querida Rosane Félix, chegando, vou falando mal dela, ela chegando, né? 1,90 m de altura, tem 1,15 m talvez. E ela já começa aqui, o pedido tocou. Por favor, reverendo, nos leve a Deus de oração. Querido Deus eterno, Pai todo-poderoso, Deus criador dos céus e da terra, Deus que ama o teu povo, a tua igreja, Deus que nos chama para termos uma vida em santidade, Deus que age em nós para que nós possamos ser santos, Senhor. E ó Pai, nós queremos te pedir que tu esteja agindo na tua igreja, Senhor, que vive um momento muitas vezes confuso, Senhor, diante de muitas questões que são colocadas pela nossa sociedade. Abençoa, Senhor, a vida desses ouvintes, Senhor. Te pedimos a tua bênção sobre eles. Te pedimos, Senhor, que tu abençoe toda a audiência da 93. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.